as novidades do Minha Casa Minha Vida. Este ano, 50% das unidades do programa serão destinadas para famílias da faixa 1. A última reunião do Copom, em junho deste ano, 2023, manteve a Selic em 13,75%, pela sexta reunião consecutiva. A próxima reunião vai acontecer nos dias 1º e 2 de agosto deste ano. O que esperar para o segundo semestre? É o que vamos descobrir agora no Conexões Imobiliárias. Eu recebo no estúdio Araújo Ataik, corretor de imóveis há mais de 15 anos e conselheiro aqui no Cresce. Obrigada por ter encontrado um espaço na agenda para estar aqui conosco, tirando as dúvidas sobre Minha Casa Minha Vida. Obrigado você pelo convite, obrigado por poder participar e somar informação para o nosso mercado. Como você falou, além de fazer parte do conselho, sou corretor de imóveis há mais de 15 anos e eu gosto realmente de compartilhar o que a gente absorve no mercado e poder ajudar nossos amigos corretores de imóveis. E é um excelente comunicador, então a gente vai ter o papo aqui para um bom pedaço, né? E a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Primeira pergunta é o que todo mundo está querendo saber. Quais são as novidades do Minha Casa Minha Vida? O cliente vai poder financiar mais do que antes? Houve mudança no teto, redução da taxa? As mudanças que houveram foram bem significativas para o cliente que vai comprar o imóvel e para o corretor que vai ajudar o cliente a comprar este imóvel. A taxa de juros na faixa 1, ela teve uma redução de 4,25% para 4%. Com essa redução, faz com que o cliente consiga financiar um pouco mais, porque aquela taxa, ela, de certa forma, comia um poder de compra dele. Imagine que você está comprando um imóvel, que você tem uma taxa de 4,25% e essa taxa de 25% sendo retirada, você consegue aumentar a sua prestação e aumentar o valor do financiamento. Também tem a questão do teto, que hoje o teto é 350 mil nacional, tá? Ou seja, até uma renda de R$8.000, você consegue comprar um imóvel de R$350.000. Só que nesse caso seria a price. Se for reduzir um pouco aqui a renda, até R$4.400, o cliente consegue comprar um imóvel hoje em Fortaleza de R$255.000. Então, assim, tem várias informações que a gente consegue passar hoje para o cliente, para o nosso amigo corretor também, que tem vantagens para ele e para o cliente dele. Porque, na verdade, são várias taxas, né? Os tetos hoje também variam muito. Então, onde o corretor de imóveis e quem está nos assistindo também, que pretende realizar o sonho da casa própria ainda em 2023, onde é que eles podem estar buscando essas informações? Para você que está buscando informações mais detalhadas e que, caso você queira tirar dúvidas, no meu Instagram, Araújo Ataik Consultor, você vai encontrar vários assuntos, vários conteúdos desse assunto específico que é o Minha Casa Minha Vida. A gente pode usar o subsídio, o FGTS, pode usar tudo? A vantagem do Minha Casa Minha Vida é essa, porque a renda vem do FGTS. O valor para ser financiado vem do crédito FGTS. Então, assim, o cliente que tiver FGTS vai ter vantagens. O cliente que tem fator social, o que é fator social? É que tem um dependente. Eu sou casado, mas meu esposo ele não trabalha. De certa forma, ele não tem carteira assinada. Então, ele é meu dependente. Então, com essa informação, eu consigo ter um ganho hoje de fator social, que aí eu vou ter um subsídio maior, que o subsídio hoje é até R$55.000. Antes era até 47 mil com esse fator. Então, também depende de fatores de faixas de renda. Então, quando o cliente vai comprar um imóvel hoje, ele informa para o corretor de imóveis. É importante você sempre ser transparente com o seu corretor de imóveis, porque você vai ter essa informação privilegiada e uma consultoria completa. Porque eu tenho uma renda de R$3.000 e eu não tenho um dependente. Com essa informação, você não consegue tanto subsídio. Mas eu tenho um dependente. E aí você vai conseguir, nesse momento, ter um valor de desconto, vamos dizer assim, muito maior. Então, ajuda muito a questão do subsídio, que aumentou para 55 mil teto, e também a questão do FGTS, que vai, de certa forma, somar ao valor da entrada na hora de você comprar seu imóvel. O programa Conexões Imobiliárias, ele também é para a sociedade, além de ser para o corretor de imóveis. Então, por que é importante que a pessoa que está nos assistindo procure um corretor antes de tomar qualquer decisão? Pronto.
O corretor de imóveis, ele é exatamente o seu advogado. Por qual motivo eu estou fazendo essa comparação? Quando você faz algo que você não tem esse conhecimento, você vai buscar a ajuda de um profissional para lhe ajudar na parte jurídica. O corretor de imóveis, ele é o advogado do cliente na hora de fazer a assessoria na parte imobiliária. O cliente muitas vezes não tem a informação, ou tem uma informação macro que vai no Google buscar a informação e não tem a informação realmente da forma como tem que ser. O corretor não, ele estuda para isso, ele trabalha na área, ele se especializa para isso, por isso que é importante você procurar um corretor de imóveis para fazer essa assessoria e prestar todos os serviços e esclarecer todas as suas dúvidas na hora de você comprar um imóvel. Hoje, qual é a renda mínima para financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? A renda mínima hoje está girando em torno de R$ 1.800. Você consegue financiar o imóvel hoje no Minha Casa Minha Vida. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida tem várias faixas, tá? Então a faixa 1, tem a faixa 2, tem a faixa 3. De acordo com cada faixa, você consegue ter aí um valor limite de financiamento e também taxas diferentes. Lembrando, se eu for colocar aqui as informações de taxa, eu vou falar de várias taxas, vários valores de renda, mas até R$ 2.000 é uma taxa, tá? E acima de R$ 2.000 vai mudando taxas, chega em torno de 5% em média. No caso do 8.000 de renda, você tem uma taxa de torno de 7%. Lembrando, a taxa do Minha Casa Minha Vida hoje é uma taxa social. Então você tem, é a menor taxa bancária do mercado para financiamento imobiliário. Como é que está o mercado hoje? A gente pode dizer, Araújo, que o mercado se preparou para essas mudanças, para essas reduções de taxas, o mercado imobiliário cearense? Mirelle, o mercado ele estava necessitando dessas mudanças, tá? Quando eu digo mercado, eu digo tanto do construtor, que precisava ajustar a matéria-prima, né? Porque ele compra matéria-prima mais cara. Hoje, com a inflação do jeito que estava, como você falou, a taxa Selic estava 13,75 e quando você coloca isso na balança na hora de fazer a compra da matéria-prima, do cimento, do tijolo, do ferro, você tem uma obra mais cara. Quando eu tenho uma obra mais cara, eu tenho que vender mais caro. Então, quando antes era R$ 219 mil o teto do Minha Casa Minha Vida, você não conseguia fornecer para o cliente, o consumidor final, produtos melhores. Você só conseguiria vender para ele produtos com menos acabamento, mais popular, tá? Quando eu digo mais popular, é aquele produto bem econômico, que às vezes não tem um piso, que você não tem um acabamento melhor, enfim. Hoje não. Hoje, com essa nova faixa, com essa nova oportunidade de compra, esse novo teto, o construtor consegue fornecer para o cliente produtos com mais acabamento, com mais área de lazer. Então, isso ajudou muito o mercado da construção civil a fornecer para o mercado dos consumidores produtos melhores. Quem está nesse meio tempo aí, nesse meio campo? Construtor e cliente, o corretor. Então, o corretor, ele consegue ter os produtos no portfólio dele de forma que consegue apresentar para o consumidor os detalhes de cada produto e quais são as vantagens em relação a cada um deles. Preço, acabamento, características construtivas. Então, isso faz com que a mudança do Minha Casa Minha Vida forneceu várias vantagens para o cliente, para o cliente e para o construtor. Onde estão esses produtos hoje? Quais são os bairros? Onde é que o consumidor, o cliente em potencial, pode procurar? Falando de Fortaleza e região metropolitana, Isso. tá? Eu estou falando aqui de uma área. Maraponga, Messejana, Eusébio, tem alguns produtos que estão enquadrados. Estou falando aqui de Antônio Bezerra, teve um lançamento há pouco tempo lá. Essa região que sai, eu gosto de brincar com alguns clientes, que eu digo assim, da BR para o Maracanaú, os valores mudam. Da BR para a Aldeota é uma outra área de renda, tá? Então, da BR para o Maracanaú tem produtos nessa faixa de valor. Da Washington Soares, um pouco mais voltado ali pelo Cambeba,
Messejana, aquela área também você consegue ter valores e produtos que estão dentro do Minha Casa Minha Vida e produtos bons, tá? Bons, que tem acabamento bom, que tem vaga na garagem, que tem piscina, que tem toda uma área de lazer completa, com preço abaixo de R$350 mil. Caucaia também? Caucaia, Maracanaú. Então, essa região metropolitana em si, a própria Caucaia, bom você ter reforçado, hoje tem vários produtos dentro do Minha Casa Minha Vida e estão bem abaixo dos 350 mil. Em torno de 200 a 280 mil, tem vários produtos nessa faixa. Qual é o primeiro passo? A gente está aqui com um consultor, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Qual é o primeiro passo? Tem um cliente em potencial, tem um consumidor nos assistindo e ele quer saber qual é o primeiro passo. A partir do momento que eu decido, eu acabei de assistir o programa, eu vi que a minha renda comporta e o valor também do imóvel, eu consigo sonhar com isso ainda para 2023. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, procurar um corretor. Por que eu digo que o primeiro passo é procurar um corretor? Porque ele vai lhe informar quais são as documentações necessárias para você fazer uma avaliação do seu crédito. Quando você faz uma avaliação do seu crédito, você consegue saber até quanto você pode financiar e quanto você vai precisar ter de dinheiro para pagar aquela compra. E também você vai conseguir saber qual é o seu FGTS, se você já tiver essa informação, ótimo, mas se você não tiver, você vai ter essa orientação por parte do corretor. Você vai conseguir também ter a questão do subsídio, você vai conseguir ter a informação de quanto eu estarei ganhando em relação a taxas. Então, com a avaliação do seu crédito, você consegue saber o seguinte. Vou dar um exemplo melhor. Imagine você indo comprar um carro com uma mala cheia de dinheiro. Você que sabe quanto é que tem naquela mala de dinheiro, você consegue negociar o carro, porque você está com o dinheiro na mão. Quando você vai negociar o carro sem essa mala, você está sem o poder de compra, você está sem a informação principal. Trazendo para a realidade imobiliária. Quando você consegue saber o quanto você tem na sua mala de dinheiro, você consegue ir atrás de qual carro você quer, ou melhor, de qual imóvel você quer. E aí você consegue também fazer a organização financeira para uma compra saudável. Por isso que eu digo, o corretor de imóveis, ele tem a responsabilidade de manter o profissionalismo, de lhe vender algo que vai lhe ajudar a realizar um sonho e não criar um pesadelo. Uma compra financeiramente saudável, ela tem que ser colocada na balança vários adicionais. Porque você não está comprando só um imóvel. Você está comprando um imóvel que você vai financiá-lo. Você tem que lembrar que quando você estiver morando, você vai pagar luz, água, condomínio, você vai pagar alimentação e por aí vai. Então, eu gosto muito de deixar claro para os meus clientes e para os meus colegas que quando você for vender um imóvel, você tem que entender a vida financeira do cliente para organizar a consultoria do corretor. Ele não vai só mostrar o piso, mostrar o apartamento, o lado que vem o sol, o lado que se põe. Ele vai mostrar como comprar de forma mais organizada, para não prejudicar e não gerar um transtorno no futuro, tá? Então essa é a parte mais importante, é fazer uma compra saudável para que não prejudique. Se for um casal, às vezes, conflitos financeiros acabam danificando a estrutura do relacionamento. Então, quanto mais você tiver essa visão de comprar algo de forma saudável, principalmente um imóvel, que é um bem para a vida toda, é um patrimônio, que às vezes você tem 35 anos para pagar. E uma média, só uma observação, normalmente você compra um imóvel levando 35 anos, mas se quita em torno de 10 a 15 anos, esse financiamento de 35 anos. Pela história que nós temos de experiência no mercado, a grande maioria dos clientes que financiam em 35 anos, eles acabam quitando em menos tempo, quando é na saque, ou na price também, né? Então essa é uma informação importante. Então é preciso ter muito conhecimento, pelo que a gente já está aqui já há alguns minutos falando e as dúvidas elas não sanam. Sim. Então, assim, às vezes, por isso que eu falei no início do programa, até eu fiz a chamadinha dizendo assim, econômico versus altíssimo padrão.
Porque muitas vezes o corretor, ele pensa assim, ah, eu não vou para a linha do econômico porque eu não vou conseguir ter muito sucesso, ou então eu vou demorar muito para ganhar dinheiro, então eu vou logo para o altíssimo padrão que eu vou ganhar dinheiro rápido e de repente quando ele está no mercado ele vê que não é bem assim. Por que você escolheu então? O que te motivou a fazer as suas escolhas? Hoje você é especialista em Minha Casa Minha Vida, a gente pode dizer? Não. Vamos dizer que eu sou especialista no mercado imobiliário. Por qual motivo? Eu trabalho com todos os produtos, né? Agora, como você falou, tem corretores sim que trabalham focados no Minha Casa Minha Vida, né? Até por questão de relacionamento. É importante falar que o mercado imobiliário, você que é corretor, você que é cliente, ele parte muito do relacionamento. O que é isso? É o network, é o amigo que tem outro amigo, que vai indicar aquele corretor que é amigo. Então, assim, eu tenho a visão um pouco maior, que é isso. Eu consigo vender um imóvel de 2 milhões e consigo vender um imóvel de 250 mil ou menos que isso. O que acontece? É muito raro você ter corretores que consigam vender, que são focados em vender 2 milhões de reais, 3 milhões. Quando você fala altíssimo padrão, eu parto da renda de 1 milhão de reais, tá? Do imóvel de 1 milhão de reais. É muito raro esse corretor querer destinar o tempo dele a vender um imóvel econômico. Então, por que é raro? Porque, como você falou, é mais vantagem você direcionar a sua força em algo que vai lhe render um pouco mais com o mesmo esforço que você faria vendendo um econômico. Só que, se vier um cliente econômico para ele, ele vai dizer não? Provavelmente não. Ele vai dizer, se eu não tiver, eu tenho algum amigo que venda. Então, esse relacionamento que existe muito no mercado hoje, por isso que eu gosto de dizer que eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros. Então, se eu porventura não tiver um produto do altíssimo padrão para vender, eu vou dizer, só um minuto que eu vou falar com algum amigo meu, que provavelmente ele deve ter, e a gente faz uma parceria. Então, o mercado ele tem que pensar assim. E Então, você se tornou uma referência eu me tornei uma referência no no econômico, econômico. porque eu trabalhei 11 anos nessa linha econômica, Então como você gestor de estudou construtora. muito. Então é importante a gente deixar claro Ah, tá. que se você hoje é referência é porque você buscou conhecimento, quer dizer, não é de hoje. Não é de hoje. A gente, na verdade, dei muitas aulas. A maioria dos corretores hoje no econômico, eles passaram por mim. Muitos corretores hoje que têm imobiliárias do econômico passaram por mim. Em qual sentido? Eu fiz treinamentos do Minha Casa Minha Vida, crédito associativo. Muito difícil antigamente vender crédito associativo. O que é o crédito associativo para quem está assistindo não entende, né? Crédito associativo é uma modalidade que o Minha Casa Minha Vida está muito ligado a ele, tá? Então, apoio à produção, crédito associativo, ela é a mesma coisa. O que acontece? A obra ela é vinculada à Caixa Econômica, somente Caixa Econômica. Por isso, você paga, durante o período de obra, uma taxa que a gente chama de fase de obra, ou evolução de obra, enfim. E isso faz com que o cliente tenha duas prestações simultâneas. Só que quando você fala duas prestações, assusta o cliente. Quando você não consegue apresentá-lo da forma correta, o cliente ele vai achar que tem dois valores a pagar, financiamento e construtora durante a obra. E não é bem assim. Essa é a melhor e mais barata forma de comprar. Por que mais barata? Porque você tem segurança, o imóvel ele vai para o seu patrimônio, você já assina um contrato com a Caixa Econômica durante a obra, você paga um seguro que faz com que, porventura, aconteça que aquela construtora não consiga entregar a obra, a Caixa vem, contrata outra construtora e continua a obra. Então você também tem o congelamento do INCC. Para quem não sabe o que é INCC, é Índice Nacional do Custo da Construção. O pessoal acha que é construção civil. Também tem, né? Mas quando a gente fala custo da construção, o que é? Tudo que está vinculado à construção da obra. Cimento, tijolo, como eu falei no início. Com a inflação, o INCC aumenta. Então, tudo demanda a questão da balança do comércio. Quanto mais eu tenho lançamento, mais procura por cimento eu tenho.
Porque vou ter obra para fazer, mais procura por ferro tenho. Então, quando eu tenho muita procura, eu tenho uma certa escassez e começa a aumentar o custo pela questão da escassez. Isso aconteceu na época da pandemia e aumentou muito o custo da obra. Então, quem comprou imóveis que não está vinculado ao associativo, esses aí tiveram INCC até o final da obra. Quando você coloca INCC reajustando sobre todo o valor do saldo devedor, você tem aí muito valor a pagar no final. Quando você está com um imóvel que você financiou com o associativo e você congelou o INCC sobre o saldo do financiamento, você tem um ganho gigantesco. Você pagando só uma taxa para o banco. Ah, mas Araújo, isso vai abater no financiamento? Não. Imagine que você está pedindo um valor de R$200 mil, que normalmente é o financiamento, e está sendo congelado para você, foi separado no cofre do banco, e está sendo administrado para você, mensalmente repassado para a construtora. Você só vai começar a pagar esse valor no final da obra, quando você receber seu imóvel. Esse dinheiro está parado para você. O banco ele não deixa o dinheiro parado. Então, tudo tem uma via de mão dupla. Você vai pagar somente a taxa de administração e evolução da obra. O que é repassado do banco para a construtora, o percentual é retirado uma taxa para poder cobrar do cliente. Isso é saudável. É uma comercialização saudável. Quando você vende algo que você não paga INCC, valor fixo, e ainda está em obra, imagine que você começa a fazer uma reforma na sua casa, você faz um planejamento de R$20 mil de reforma, e no meio da reforma, o que era planejado 20 mil passou para 25. Se eu lhe vendo algo sem reajuste, eu vou ter prejuízo. Você entende? Uhum. Então, assim, significa que lá no final, talvez nem consiga chegar até o final da obra. Ah, eu comprei com um valor fixo, mas também você não recebeu. Então, tem todas essas informações. Existe toda uma matemática no mercado imobiliário que muita gente não entende e é por isso que é importante falar com o corretor. E quanto, eu acho que o sucesso, Araújo, ele vai depender também do quanto de conhecimento você adquire. O conhecimento que o corretor e o cliente, vamos dizer assim. Quando eu digo sucesso, quando você fala sucesso, eu entendo o seguinte: uma compra bem sucedida é um sucesso e uma venda bem feita é um sucesso. Quando você procura o conhecimento para poder fazer essa venda de forma saudável, você tem uma venda bem sucedida. E eu sempre falo, até quem for olhar o meu Instagram, eu não vendo imóveis, eu crio relacionamentos. Por quê? Quando você vende um imóvel, você está vendendo um patrimônio, mas está vendendo também um lar. Ali vai ter uma família, ali vai ter uma estrutura familiar. Pessoas que você vai lembrar por muito tempo e que elas irão lembrar de você por muito tempo. O imóvel na planta normalmente leva em torno de 2 anos, 3 anos para ser construído. Então, quando eu vendo um imóvel na planta, eu estou vendendo um sonho que está em construção. Só que ele vai ser entregue. Então, se porventura o cliente, durante a obra, tiver dúvida, ele vai perguntar a quem? Eu quero que ele pergunte a mim, porque ele vai lembrar de mim. Eu quero que ele me chame para o churrasco, para o primeiro churrasco da casa dele. Então, assim, por quê? Porque ele lembrando de mim, ele vai me indicar. Não, lembrando, não é interesse, tá? Então, assim, você está criando um relacionamento. Sim. Então, esse relacionamento você vai estar ali sendo lembrado. Eu tenho clientes que hoje a gente vai para uma festa, a gente sai para beber, para comer, enfim. Então, esse tipo de relacionamento foi criado onde? Quando eu atendi. Quando houve aí uma sinergia de assuntos. É o pós-venda, né? Que muitas vezes o brasileiro não sabe fazer tão bem. Mas aí é que tá, é o que eu falei. Por isso que é a questão de ter um conhecimento para você passar a transparência para o cliente e dizer para ele o seguinte: olha, eu posso lhe vender o que você quiser comprar, mas eu vou lhe informar o que é vantagem e o que não é vantagem. Eu perdi muitas vendas por conta disso. Já perdi vendas do cliente querer só aquele produto. E eu falei: olha, tudo bem, se você quer esse, eu lhe vendo.
Mas eu estou lhe deixando a informação, porque se porventura no futuro você se deparar com o que eu falei, você vai lembrar que o Araújo me avisou. A valorização do imóvel, muita gente vende o imóvel, vai se valorizar 30%, 40%. Você não pode mensurar uma valorização. Você tem que pensar o seguinte, eu estou vendendo um imóvel que está na planta, mas que ele também depende do fator externo, que é a vizinhança, todo um cálculo que você tem que mensurar em relação a isso. E a valorização do mercado em si, né? Então, muita gente faz isso. Eu não faço, eu digo assim, olha, a valorização do imóvel depende também do condomínio, porque se o condomínio mantém a estrutura toda na manutenção correta, isso valoriza o seu condomínio. Casa solta, da mesma forma. E por aí vai, tem muitos assuntos no mercado imobiliário que a gente vai, que como você falou, o conhecimento, ele ajuda muito a você pegar esses gatilhos, né? A próxima reunião do Copom vai acontecer nos dias 1º e 2 de agosto. É possível que o cenário mude? Sempre existe uma expectativa com relação a essas reuniões. Eu acredito que vai mudar. Eu acredito que nessa próxima reunião vai haver uma redução da taxa Selic. Eu tenho uma certa... Eu gosto de trabalhar também com a questão de investimento, então, pelo que eu vejo de assuntos no mercado financeiro, a tendência é que essa próxima reunião haja uma redução. Então, se reduzir, você volta aqui. Se reduzir, eu volto e digo o que aconteceu para... Lembrando, quando reduz a taxa Selic, muda-se também as taxas de juros, né? Então, isso vai facilitar muito até você que está olhando agora, você que está assistindo esse programa, comprar seu imóvel e lembrando, procure um corretor. Então, vai todo mundo esperar até o dia 1º ou 2 de agosto, depois dessa informação. Espero estar correto, tá, gente? Não sou vidente, não. Muito obrigada por estar aqui no Conexões Imobiliárias, partilhando tanto conhecimento. Satisfação toda minha, Mirelle. Obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço para o presidente, né? Nosso presidente, para todos que estão aqui acompanhando e quando for comprar um imóvel, busque um corretor, verifique se está regular com o conselho. E esse é o mais importante, porque tem muita gente no mercado que não está regular e talvez não vai lhe ajudar e vai lhe prejudicar. Pense nisso. Recado dado, eu queria agradecer vocês que assistiram até aqui. E se você quiser buscar mais informações, a gente tem uma playlist toda separadinha com vários programas. Tem o Cresce Ceará por Você, tem o Pode Isso Corretor, tem de corretor para corretor, tem muitos programas e eu acredito que a gente vai conseguir proporcionar conhecimento para você vender melhor e ter cada vez mais sucesso na profissão. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!